Olá, seja bem-vinda, Espoleta Gatinha, Suzana, que bom ter você aqui. Hoje vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar, o pessoal está chegando, nossa convidada já entrou, Suzana Pires, professora, que legal. Espoleta, qual é o seu nome? Sim, já vou te chamar, Natália. Vamos esperar chegar mais gente. Ainda são 8h59. Assim que dá 9 horas em ponto, eu começo aqui a live. Por enquanto a gente está esperando. Gente, aproveita que está esperando. Clica no aviãozinho, convida as pessoas. Espoleta é a sua gatinha, Natália? Você que é a Espoleta gatinha? Eu não sabia. É, clica no aviãozinho, chama mais gente para participar. A gente só está com 3 pessoas aqui na sala. E vamos ver se vem mais gente. Olha, o IDCP entrou, IDCP super parceiro com a Luciana Martins, tem cursos assim maravilhosos para professores e hoje a gente vai falar de um tema que é bem importante para os professores. Olha, Diego, legal, Diego, bem-vindo, professor Diego Cordoville, professor de matemática. Vamos, gente, chama o pessoal aí na setinha, nesse aviãozinho aí, ó. Vai chamando, tem 5 pessoas. Já, vamos ver se chega mais gente para a gente começar. São exatamente 21 horas e eu vou dar início hoje à nossa segunda live do Circuito Fora de Sala aqui no Instagram com os professores da Central de Professores. E hoje o nosso segundo tema, ele é super relevante para quem tem filhos na escola, para quem é estudante e até mesmo para quem é professor. Eu vou convidar a minha querida professora e amiga Natália Viana, professora de Porto. A Natália está chegando, vamos convidando aí na setinha, chamando o pessoal para participar. Entrou uma fisioterapeuta, que bacana, gente. Natália chegou, que bom, Natália, seja Ê, bem-vinda. oi. Muito bem, Natália. Que maravilha, gente. A Natália é uma professora fera que trabalha comigo há anos, que eu tenho o maior prazer de tê-la na equipe. E eu vou deixar ela se apresentar, que eu acho que a melhor forma, né, da gente conhecê-la é deixando ela falar. Então, a palavra é sua, Natália. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Tenho um carinho enorme pela Central de Professores. Foi meu primeiro emprego, a Central de Professores, na qual eu estou até hoje, tá? Meu nome é Natália Viana Pereira, sou professora de português. Eu estou na educação há mais de 10 anos. Estou aí aprovando milhares de alunos em vestibulares, concurso pré-militar, concurso público, ajudo os meus alunos a obterem sucesso nas suas avaliações escolares, tiro o meu aluno da recuperação, eu tiro o meu aluno de nota baixa, eu consigo dar esse up aí para ele. E eu vejo que aqui tem até alguns alunos. Tem o Pedro, né, Pedro? Foi meu aluno do Pense. Muito feliz de estar aqui, muito realizada. Esté, muito grata pelo convite, viu? Obrigada. Ah, eu é que agradeço. Então, para quem não me conhece, eu também não me apresentei, eu sou Esther Shapiro, a idealizadora da Central dos Professores, que é uma empresa que é voltada para soluções pedagógicas. Nós trabalhamos com ensino individualizado para fazer com que os nossos alunos encontrem recursos para poder seguir sua jornada, né? E superar as dificuldades que eles encontram no caminho. Então, assim, é um trabalho super diferenciado e nesse momento que a gente está vivendo, onde a educação ela
está passando aí por uma grande mudança, não sei se é mudança, se é um turbilhão, né? Eu chamei a Natália para que a gente conversasse e ela vai contar para a gente um pouquinho de quais são os desafios dessa educação na era digital, que a gente foi obrigada a pegar Essa ela assim de supetão, né? Então, Natália, conta pra gente quais são os desafios da educação na era digital. Esté, eu vou começar a falar do macro, do maior para o menor, tá? Então, eu vou começar a falar das escolas, que é, que é o macro aí de desafio que a gente tem. Se a gente for observar o nosso cenário, a educação ela teve que se reorganizar, né? Ela teve que sair do seu tradicional para poder atender esses alunos em meio a essa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Os colégios que eu vejo em sua maioria, tá, gente? Não são todos, é na sua maioria, tá? Não é nenhum estudo científico aqui, é uma opinião própria, tá bom? Me desculpa se eu ofender alguém, se minha ideia for contra alguém, tá? Mas é o que eu vejo. Eu Ah, vejo só, assim, só um parêntese, Natália. As pessoas podem opinar, perguntar, colocar opinião, tá, gente? Fica à vontade para interagir, para participar, vai ser um prazer. contribui aqui com a nossa conversa fora de sala. Mas falando das escolas, assim, no meio geral, né, a maioria, a escola ela está sendo um pouco omissa nesse cenário. Ela só está cobrando os professores, ela não orienta os professores de uma forma eficaz para que o ensino à distância seja eficaz para o aluno, né? O aluno que ele tem que ser o privilegiado, ele não tem que ser em nenhum momento é prejudicado nessa fase, né? E eu vejo que a Com maioria certeza. das escolas não estão dando o suporte 100% aos professores, aos pais e aos alunos nesse sentido. Então eu vejo assim, na maioria os colégios um pouco omisso nessa função. Lembrando que não são todos, tá, gente? São alguns, né? Ali no que eu vejo. Indo para os professores, saindo do âmbito do colégio, indo para os professores, eu vejo uma enorme vontade dos professores de colocar a educação em frente, de fazer continuar, né? Para que ninguém seja prejudicado, para que os alunos consigam de fato aprender de forma eficaz, né? De forma satisfatória. Então, eu vejo um esforço muito grande dos professores nesse sentido. Eu ontem estava conversando com uma amiga minha, professora, que ela disse que, falando das aulas em educação infantil, que a professora se vestia de Minnie, se vestia de princesa, cada dia colocava uma roupa diferente para poder atrair a atenção das crianças. Para dar aula Então, online. para poder dar aula online, fazer a aula para educação infantil, né, para as criancinhas. Então eu vejo que os professores eles estão se reinventando nesse Uhum, sentido para que a educação ela não pare, para que funcione, né? E saindo uhum. aí um pouquinho, e também falando dos professores nesses desafios, a gente tem também alguns professores que está tendo falta do conhecimento tecnológico, né? Não são todos os professores que são capacitados a lidar com a tecnologia, a lidar com aplicativos educacionais, a lidar com a videoaula. O professor ele está editando seus próprios vídeos, os professores estão colocando seus celulares, as suas câmeras para poder se autogravar e está pedindo ajuda para neto, filha, sobrinho, enfim. Há uma comoção para que isso se realize, né? Se concretize. Natália, E só um eu parênteses, a Suzana, ela está colocando aqui, ela fez um comentário que infelizmente essa situação é muito nova, né, para todos, que nós não tivemos tempo para um planejamento, né, de uma situação como essa. Realmente pegou todo mundo de surpresa. Mas eu vou fazer uma consideração também. O pode falar. professor sempre, muitos professores, nessa nova geração não, mas os professores da minha geração, né, que já é uma geração
mais antiga, eles são muito resistentes com a tecnologia, até mesmo dentro de sala de aula, né? Então, Sim, isso já, imagina, já era. Eu escutava muito falar, mas eu não via muita ação nesse sentido, né? Então, assim, as escolas colocavam sistemas de ensino, plataformas, mas o professor não tinha uma intimidade com aquilo, não, parecia que não fazia parte daquele projeto. Então, assim, eu realmente penso que a escola tem que ser é, construída por toda a equipe pedagógica, né? Pensada junto, e que não dá mais para a gente fugir, nem em pandemia, nem fora de pandemia, nem em quarentena, nem fora de quarentena, da questão tecnológica que está presente na nossa vida e na vida dos alunos, que não deixaram de levar os seus celulares para a sala de aula, né? Enfim. exatamente. Então, é uma questão que realmente nos alerta para, assim, temos que correr atrás do prejuízo, né? Chegou a hora e agora não tem mais jeito. Exatamente. E eu vou complementar, tá, Estel, o que você falou. Algumas escolas, ao adotarem o material didático, é material didático que vem já com a sua plataforma, né? A Plural. Você tem os livros e tem a plataforma Plural, onde o aluno possa ter o livro pedagógico ali no seu telefone, no seu iPad, no computador. Você tem o sistema Uno de ensino, que também é voltado também com essa questão da plataforma. O próprio sistema, o sistema Elevam, né? Trabalha com exercícios online, simulados online. Então, eu vejo que o colégio ele adota o material didático, mas ele não capacita os professores para usarem esse material Exatamente. didático. Exatamente. Entendeu? É. Por isso que eu fiz essa crítica dizendo que a escola ela está omissa. É mais esse sentido. Falta orientação, falta capacitação para os professores, por corpo docente que eles têm, para poder fazer um serviço de excelência. E quando eu falo nos professores, eu tiro meu chapéu para toda a classe de professores, porque eles estão realmente se virando nos 30, nos 40, nos 50, para que a educação ela continue fazendo com que o aluno de fato tenha aquele aprendizado, não saia prejudicado, Sim, entendeu? sim. E Olha, para Natália, desculpa te interromper. O Everton está colocando aqui que ele acha que para a educação infantil e ensino fundamental fica muito difícil a aplicação de aulas em EAD, né, em educação à distância. Será necessário uma reciclagem dos professores, primeiramente, para se adaptar a essa realidade. Eu fazer só um comentário rápido aqui. Com certeza, né? E o professor ele tem que estar sempre se adaptando a qualquer realidade. É fator primordial da nossa profissão, né? A gente encontra cada coisa dentro de uma escola, dentro de uma sala, dentro desse diverso Brasil aí, que a gente precisa trabalhar com os recursos que a gente tem. Hoje, é, né? E hoje, diante dessa realidade que nos colocou de forma em educação virtual, ela é um pouco diferente da educação à distância, Everton, porque a gente é como se a gente estivesse aqui agora, a gente está presencialmente, né, se falando, a gente está apenas afastado numa questão geográfica, mas a gente está online, a gente está no mesmo tempo, aqui em tempo real, se comunicando. E realmente é difícil, mas eu mesma tenho alfabetizado com esse recurso aqui, tá? Com o celular, usando o meu PowerPoint. Hoje a menina descobre que se eu usar o Zoom e adaptar, jogar o Zoom, como é que a gente fala? Reverte a tela, né? Ela uhum, conseguia marcar, circular, colorir os trabalhinhos que eu passava, né? E eu trabalho com psicopedagogia e alfabetização. São alunos que têm dificuldade. Então, é um trabalho. Agora, não é fácil, não. Tem que se reinventar, tem que aprender. A gente, um parênteses, Natália, a gente da Central de Professores, o nosso trabalho, ele é bem diferencializado, né?
ele é individualizado, né? Então, o professor ele vai buscar recursos para atender o aluno dentro das necessidades que o aluno necessita e usando os recursos que o professor tem. Então, a gente está sempre indo além e se reinventando, É inclusive verdade. para dar um suporte nesse momento, né? Então, por isso tudo, as ideias dessas nossas lives e para a gente poder trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa expertise, de que modo a gente pode ajudar tanto professores, como pais, como alunos, a enfrentar esse turbilhão aí que está sendo essa nova educação. Só um É verdade. parênteses, hein, Natália? Vai lá, continua, minha querida. Então, a partir do mar, comecei falando os desafios da escola, fui para os professores, agora eu vou falar os desafios que os alunos estão enfrentando, né, com a educação na era digital. Quando a gente fala de aluno, a gente não pode singularizar aluno, né? O aluno ele é plural. Nenhum aluno é igual ao outro, né? Então a gente tem alunos e alunos e alunos e por aí vai. A gente tem aquele grupo de alunos que ele tem todo o recurso para uma aula à distância, que ele tem Wi-Fi, ele tem o seu celular, o seu tablet, o seu computador, né? Ele tem todo o recurso para poder se sair bem. A gente já tem aquele outro grupo de alunos que não tem Wi-Fi, né? Que tem a internet 4G, e aí o vídeo fica travando um pouquinho, ele vai demorar a completar a atividade por conta da baixa internet. Ele não tem tantos recursos assim, né? E a gente tem aquele aluno que não tem recurso nenhum, que não tem internet, que o celular não tem, né, aplicativo, E aquele o celular. professor também que não tem recurso nenhum, né? Não tem tecnologia, né? Então, aí por isso que eu falei que a escola também é omissa, porque muitas das vezes os professores estão usando seu material próprio, né, o seu consumo de internet próprio, o seu computador pessoal, o seu celular pessoal, Com para certeza. poder satisfazer os alunos, né, no processo ensino-aprendizagem. Uhum. E aí os alunos eles também enfrentam esse tipo de desafio. Você tem dos alunos que têm mais recurso para aqueles alunos que não têm recurso nenhum. E aí como é que vai ficar a educação em frente a essa pandemia com essa classes de alunos que a gente tem? Não vai ser de uma forma igual. Não, não tem como. Não tem como. E a gente está aí no ano de vestibular para alguns alunos. O Enem não adiou suas provas. As provas estão marcadas para novembro, até onde eu sei, tá? Se teve alteração, vocês me atualizem. Mas até onde eu sei, o Enem ele não fez alteração da aplicação da prova. E alguns concursos é que estão mudando, né, as Uhum. datas para que ninguém saia prejudicado, nem lesado, nem nada, né? A Tati também é nossa professora de português, está aqui com a gente, uma professora maravilhosa, quem eu admiro, adoro trabalhar. Ela está colocando aqui uma questão da autonomia, né, da criança na educação infantil nas séries iniciais, que ela não tem autonomia e depende da família para poder estar presente. E assim, foi uma ótima pergunta, porque eu estou vivendo isso com os meus alunos e a escola, ela acaba, como ela não se estruturou e não se planejou, e embora a gente entenda que eles estão tentando, os professores principalmente, fazer o melhor que podem, as famílias estão perdidas porque elas também não receberam nenhuma orientação. Então, tem alunos que não sabem ler, e assim, o pai usando computador no home office, a mãe no home office, o filho está tendo aula, o outro filho. As famílias estão assim enlouquecidas para dar conta disso tudo e se organizar nesse cenário, né? De alguma forma produtiva. Por isso que a gente pensou nessas lives para dar uma refletida no que está acontecendo e pensar em soluções. No caso, não tem como uma criança até das séries iniciais fazer a aula online sem uma supervisão de um adulto. Eu não vejo. Precisa
que tem um adulto ali monitorando, porque muito facilmente ele sai do aplicativo da Aí, plataforma, vai fazer outra coisa, se desliga, né? E aí é complicado, porque o pai também tem uma dificuldade de dar o recurso na medida certa, né? Aqui tem uma outra pergunta que vem seguindo, ó, como dar conta da educação online quando o aluno não tem internet, né? Então a gente já colocou, não dá conta, não vai rolar, não tem como, é, às vezes precisa que imprima trabalhinhos, a pessoa não tem impressora, nas séries iniciais a gente depende, né, de material para a criança exercitar, escrever, e aí não tem como isso. fazer. Enfim, realmente os desafios são inúmeros, né? A gente Ah, traz aqui uma proposta para pensar nas soluções para esse desafio, né, pois, Natália? pensando na solução, Esther, a gente tem o exemplo da CEDERJ, né? Que a CEDERJ é faculdade à distância e eles já não sofreram tanto impacto quanto a pandemia, pelo fato de que eles já trabalham dessa forma há muito tempo, né? Então, eles estão assim, tirando 0 a 10 na gente. A única coisinha que deve ser ajustada deve ser a questão da avaliação deles, porque o CEDERJ é semipresencial, onde os alunos vão naquele campus realizar as suas avaliações. Então, eles devem estar repensando de que forma vão avaliar os alunos nesse sentido, né? Mas, Vai, mas continua? as escolas a nível ensino infantil, fundamental e médio, a gente tem esse desafio aí e a solução que os colégios estão tendo para poder minimizar, né? Minimizar os impactos que a educação vai ter daqui para frente são as aulas à distância, porque se não fosse o ensino à distância, o uso das plataformas gratuitas, a ajuda que o Google tá tendo aí com os colégios, né, com o Google Uhum. Classroom, com os outros aplicativos que eles dispõem, se não fosse através desse recurso, a educação ia parar. Não ia ter educação nesse ano de pandemia. Os É, alunos eles perderiam simplesmente o ano letivo. Então, para que isso não acontecesse, para que a educação ela simplesmente não parasse, o que recorreu foi a questão do ensino à distância. São as sim. videoaulas, videoconferência, né, os aplicativos e por aí vai. Que eu penso o seguinte, que quando é bem feito, quando é planejado, né, os recursos são inúmeros, né? A Adriana até colocou aqui, existem assim muitas possibilidades, porque a gente tem uma gama de recursos em termos de aplicativos, de softwares, enfim, plataformas, né? O próprio Google dando todo o suporte. Por um lado, a gente tem tudo isso, por outro, as pessoas em casa têm problemas com a internet é fraca, cai. Muitas pessoas têm um aparelho, a Suzana está colocando, um aparelho de celular para uma família inteira. Né? Eu tive um caso, um aluno, ele estava comigo de forma física, a gente estava trabalhando matemática, ele é um aluno mais velho, mas ele tinha muita dificuldade, não estudou no tempo em que precisava no ensino regular, agora está querendo fazer um concurso e precisou rever os conceitos de matemática que ele tinha muita dificuldade. Então a gente estava fazendo aulas físicas até chegar a quarentena e a gente ter que parar, né? Porque a central de professores foi assim, primeira, botar todo mundo dentro de casa e a escola parou, a gente parou também, né? Nada de se arriscar, vamos ficar em casa assim e esperar o tempo que for preciso. E aí eu propus as aulas online. Ele fez uma com pacote do pré-pago do celular, tadinho. Aquilo deve ter queimado, ele não voltou nunca mais. Eu estou assim com meu coração partido, partido, que eu sei que ele não pode fazer. Eu não sei se o concurso, ele vai fazer um concurso para aprendiz de marinheiro, alguma coisa assim na área militar. Eu não sei se o concurso dele vai ser adiado ou não, mas tem uma questão de idade que se não fizer agora, depois ele já passa da idade para fazer. Enfim, a gente não tem noção de como isso tudo
alterou a vida das pessoas, né? Como mexeu com a vida das pessoas. E, enfim, é o tempo todo muito desafiador. E aí vem uma pergunta aqui que eu queria te fazer. É o seguinte, Natália, os seus alunos de escola, você acha que eles dão conta, eles conseguem estudar sozinhos? Esté, tem alunos e alunos, né? A gente tem aquele grupo de alunos que tem a sua. São poucos, mas existem. Os alunos que têm a sua autonomia, né? Que sabe se virar nos 30, que não precisa do pai pedir para estudar, que ele sozinho já estuda, ele sozinho se safa, Os né? adolescentes, no caso, né? Que você trabalha muito com adolescentes. Aham. São poucos, mas eles existem, né? E a Uhum. gente tem também aquele outro grupo de alunos que precisam de uma supervisão, de que precisa estar ali em cima estimulando a feitura da tarefa, né? Qual o professor que nunca passou pela situação de estar passando atividade no quadro e virar para o aluno, vem cá, você não vai copiar, não? Vamos! E ficar ali em cima para poder estimular, né, daquela atividade. Você não vai fazer o exercício, vai ficar parado, ó, a sua prova já começou, já se passaram 10 minutos, você só escreveu o seu nome, o tempo está correndo. Então, assim, precisa de uma supervisão para essa maioria de alunos, né? E aí, quem é que vai supervisionar? Os É, pais, né? pois é. Que estão lá fazendo comida, arrumando casa em home office, mas enfim, precisam se planejar para isso, né? Precisam, e algumas plataformas têm a questão do chat, tem a questão de você ter um espaço para colocar suas perguntas e o professor entra e responde, né? Tem o videoconferência, né? Que é praticamente o que a gente está fazendo aqui na nossa live, né? Onde o aluno possa se conectar com o professor e fazer essa interação de aula, né? E a gente Uhum. tem aquele aluno que não tem esse recurso, e aí ele fica infelizmente, em devasagem, né? Às vezes os pais, muitas vezes, é um analfabeto, ou então aquele alfabetismo funcional, né? Não tem tanto recurso, não tem paciência de ensinar os alunos É, não, os filhos, no os filhos, caso, né? né? É. É, Natália, é uma outra questão também que eu vejo, né, que a Adriana até está colocando aqui, das aulas online, ainda mais quando elas acontecem assim, né, de forma presencial, o contato do professor e o aluno, ele passa a ser muito intenso, né, é uma relação muito mais direta. Então, o tempo de aula, né, se você colocar a mesma carga que tem na sala de aula, o aluno não vai aguentar. Eu acho que é se pensar na questão do aprendizado, né? O que ele conseguiu reter daquela aula, o que ficou. Né, isso precisava ser um pouco mais pensado, né? Eu acho que o tempo. É como você falou, a gente não sabe, cada escola adotou uma medida, uma forma, mas eu acho que é uma questão que precisa ser pensada, né? é verdade. A, a, a Tati está colocando aqui, para reiterar o que você falou, que o pré-vestibular do CEDERJ está acontecendo online normalmente. Né? Então, os alunos vão estar preparados para fazer Pro- o Enem. Né? Aí vou É, sair na frente, na sua gente, maioria. gente, eu não estou dando conta de tanta gente escrevendo aqui. Nada para o CEDERJ. Eu me formei por lá. A UERJ presencial ficava em greve, mas o CEDERJ estava lá firme e forte. Nossas provas chegavam pontualmente. Maravilha, Everton. Quando a gente quer, a gente faz, né? É Né, verdade. Natália? Eu hoje estava falando tantos motivos para desistir, para parar, meu Deus. Mas ser educador é um impulso, né, vital. A gente é mais forte que tudo e a gente vai e faz. Mas, Natália, me fala aqui, o que que você acha? Como é que a gente pode orientar esses alunos? O que que a gente tem de bom para dizer para eles? Como é que é, alunos que queiram, os alunos que querem estudar de verdade, né? Que querem aproveitar esse tempo da quarentena para se preparar, para poder fazer uma prova no futuro, para saírem na frente depois que isso tudo acabar. Quais as Bom, orientações que você tem, ainda mais na sua disciplina, né? Que é português, produção textual também, né?
Isso, Literaturas, Natália? também. Também, Arrasou. então. Então vamos lá, a gente quer suas dicas. Então, o aluno agora está tendo tempo, né, para ficando dentro de casa, então, assim, não tem desculpa de não estudar, ele está tendo tempo de sobra, né? O que falta mesmo é a questão do planejamento, é se reorganizar, é fazer uma rotina de estudo, né? Se Uhum. ele prefere estudar na parte da manhã, na parte da tarde, fazer a tabelinha ali das prioridades, das matérias que ele tem mais dificuldade, ele vai rever aquela matéria mais dias da semana, aquelas matérias que ele tem menos dificuldade, ele vai ver 2 ou 3 vezes pela semana, entendeu? Então começa aí, então podemos começar aí com planejamento, com uma rotina, assim como os alunos tinham seus horários na escola, sua grade horária, eles podem adaptar essa grade horária para a realidade deles, para as matérias escolares que estão exigindo todo esse esforço, né? Eu nem falo de educação física, nem artes, nem nada. É mais as matérias assim essenciais: português, matemática, história, geografia, ciências, química, física, desenho geométrico, trigonometria, e por aí vai, né? Então é necessário ter planejamento, ter uma rotina, porque tempo para estudar eles têm. E eles têm, assim, para quem tem recurso, né? Tem bastante videoaulas no YouTube com professores fantásticos, professores famosinhos aí do YouTube, né? Que é do conhecimento deles. É, se forem alunos de escola, tem os seus próprios professores, as plataformas que os colégios estão utilizando para que os alunos possam interagir ali entre eles, entre o professor, né? Tem o livro, material didático. Eu nunca vi um livro adotado por uma escola que ele não fosse didático, que não fosse assim de fácil entendimento, tá? Eu nunca vi. Então, assim, quer aprender sobre o sujeito, por exemplo, aí quer recorrer ao livro. Você pode ter certeza que você consegue aprender lendo ali o passo a passo. Ah, não entendi de primeira, então vamos de segunda, vamos de terceira, né? Você tem as leituras complementares. Você pode fazer, você pode ter à disposição a central de professores, né? Vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem, para um Com tirar certeza. dúvidas, para uma live, por mensagens. Esse, assim, não é o problema, né, Esther? E, e aproveitar o tempo também para poder fazer exercícios. Tem tanto exercício na internet, só dar aquela bugada, né? Exercício de sujeito, que vai aparecer de site e gabarito, né? Isso quando não aparece as perguntas, as respostas e os vídeos explicando as respostas. Então, é uma alternativa, é uma saída para esse pessoal também, né? Muito legal, Natália. Aqui tem um Marcos Montana colocando Natália, professora ideal. Eu também acho, Marcos, eu também sou fã dela. E tem o Everton perguntando como vocês estão fazendo para passar o conteúdo para turmas grandes? Conseguem dar conta de todos? Everton, nós da Central de Professores não trabalhamos diretamente com turmas grandes. Hoje, no É, momento, só um parênteses, eu já te deixo falar, Natália, só para não perder a linha aqui. A gente tem um grupo de alunos que faz um reforço escolar de matemática, são alunos do São Bento. Esses alunos, nós conseguimos manter com eles, mas são grupos de 5, não são muitos alunos. Então, eles estão tendo aula via o Zoom ou o Skype. Está funcionando muito bem, o professor projeta a tela, faz os exercícios no Word e os alunos estão conseguindo seguir. Esses alunos, eles são alunos bolsistas, são alunos assim super interessados, tá? Eles conquistaram essa vaga, é uma ONG que paga o colégio para eles, então eles são alunos que dá gosto da gente ajudar e fazer tudo
que for preciso para que eles aprendam. Então, funciona. Mas a gente não tem acesso, a gente sabe quando cada professor trabalha numa escola, mas a nossa equipe como um todo não está fazendo esse trabalho de aula para a turma inteira. Tem professores no grupo que trabalham dessa forma. E aí usam as plataformas, né, como o Google Classroom, tem o Hangouts do Google, o próprio Zoom, e aí tem outras ferramentas que permitem uma reunião como essa que a gente está fazendo aqui agora, com várias pessoas inseridas. E aí você pergunta, conseguem dar conta de todos? Não sei, eu acho que nesse caminho aí vai ter gente, como na sala de aula, né? Aluno que dorme, pais que fazem atividades pelos filhos, e aí vai ter de tudo. O importante é que as pessoas aproveitem a oportunidade, né? E percebam o momento como uma oportunidade, como a Natália colocou, porque não falta tempo, para se É. aprimorar, para aprender, né? Para quando acabar isso tudo, estar preparado de fato. Então, espero ter respondido, né, sua pergunta. E o aluno precisa querer estudar, né? A Cacilda colocou, precisa, e os pais precisam estimular isso desde sempre, né? Então, Precisa. aí vem uma pergunta que eu tô doida aqui para fazer para a Natália, e é justamente, será que os pais estão sabendo orientar os filhos nesse momento? Eu acho que não, Esther. Eu acho que os pais estão desesperados. Os pais estão se descabelando. Brincadeiras à parte, mas é verdade, tá? Eu acho que os pais não estão preparados 100%, tá? Tem pai desesperado, sim, tá bom? Eu falo pela escola na qual eu trabalho atualmente. Os pais, eles estão querendo criar alguma forma de empurrar o filho para a escola e criam proposta deles. Vem cá, vocês não podem fazer um esquema de 10 alunos, cada um no canto, aí o professor dá aula, aí depois de um outro horário entra mais 10 alunos, repete a aula, e assim não tem como fazer dessa forma. Então, assim, eu vejo um grande desespero dos pais de voltar os alunos para a escola, porque os pais eles não estão sabendo lidar com essa situação. Você tem aqueles pais que têm o seu home office, né, que precisam também colocar o seu trabalho em dia, em andamento, né? Uhum, E claro. tem um filho ali para poder auxiliar, e às vezes tem até mais de um filho, né? E tem as questões da casa, às vezes, enfim, a localidade em que mora, é ônibus passando toda hora, barulho, é televisão, é telefone, por aí vai. É verdade. Então, assim, os pais não estão tendo esse suporte. Inclusive, Esther, a escola, e para poder ajudar os pais nesse sentido, poderiam fazer uma cartilha, né? É. Poderiam fazer uma orientação para os pais, para que os pais andem de mãos dadas à educação nesse momento, Sim, né? sim. Olha, você falou tudo agora. Eu hoje mesmo tive a oportunidade de estar trabalhando com uma aluna, um atendimento psicopedagógico, e ela está na alfabetização. Eu estou com 2 casos de alfabetização em meio aqui e tentando dar conta. E aí chegaram as atividades do colégio renomado do Rio de Janeiro, tá? Um bom colégio. É, a mãe ficou sem entender nada. E como é a alfabetização, eu pergunto, qual é o método que o seu filho está usando? Ela gravou uma aula para que eu visse. E, assim, eu acho que eles partem do todo para a parte, né? A gente, quando estudou, estudava a partir do fonema, da sílaba, e agora os métodos são a partir de um É texto, do maior, do macro, para a unidade, que é a sílaba, ou fonema. Bom, isso. enfim. Não conseguimos, tá? A gente não conseguiu identificar, a coisa não tem um roteiro, uma instrução, não tem um caminho a ser seguido. Os pais não sabem a metodologia e não sabem como ajudar. A mãe fala assim: olha, eu estou tendo uma intuição, e aí eu estou fazendo. Eu falei, então segue, eu sigo, segue a intuição de mãe.
porque funciona. Então, eu achei muito legal, porque ela saiu etiquetando tudo na casa, ela botou um post com o nome das coisas. Então, cadeira, tá lá escrito cadeira. Geladeira, tá lá escrito geladeira. E a menina passa, lê e vê. Hoje ela conseguiu escrever batata palha. Acabou no Ah, pote. E aí o palha, o LH que ela trocou a ordem. Aí a mãe falou assim: eu não chamei atenção. Você acha que eu deveria ter chamado atenção? Eu falei, não, ela está começando. Não vai apontar erro agora, porque o erro que ela teve foi um erro que faz todo sentido, né? Ela tentou, o erro é uma possibilidade de acerto, ela chegou muito perto de acertar. Então, quer dizer, vai, confia aí na tua intuição e o importante é estar junto nesse momento, né? Dar segurança para ela, fica junto que ela vai. Mas então, assim, inclusive a família me chamou para poder ter essa orientação, porque estava perdida, eles não sabem. Eu estou fazendo certo, é isso mesmo. Eu tenho que deixar solto, eu tenho que ficar com meu filho. Não sabem como agir. Então, precisava, como você bem colocou, de uma de reunião uma de pais, né, online, que fosse, falar, olha, nós vamos trabalhar assim, nós estamos à disposição através dos chats, do WhatsApp, enfim, para dar todo o suporte, para qualquer dúvida. E aí o trabalho ficaria um pouco mais efetivo e também tiraria um pouco da sobrecarga dos professores, né? Porque os professores, coitados, nossa, é muita coisa para dar conta. Então, eu penso que E você tem poderia. professor que trabalha em um só colégio, que trabalha em mais de um colégio, então acúmulo aí de atividades, né? Que o professor ele está tendo que dar conta da demanda dos seus alunos, das escolas em que ele trabalha, é o tempo de fazer as suas videoaulas, de preparar os exercícios, os gabaritos, tudo muito milimetricamente pensado para que não haja dúvida, nem mal entendido, nem nada, né? Para que o aluno possa se auto-resolver ali naquela situação, né? E você falando em alfabetização, Esther, é, a Renata, que entrou com a gente um pouquinho mais cedo, Sim. ela trabalha na Fiocruz e na Fiocruz a gente tem educação de jovens e adultos, né? Uhum. A maioria, bom, jovens e adultos a gente tem, né? Aquele público mais idoso, né? Que não teve a oportunidade enquanto jovem de ter acesso à educação, que está recuperando o tempo agora, né? E aí a Fiocruz ela está se virando também para poder dar todo o suporte para esses alunos, em que a maioria é de Manguinhos, então já não tem tanto recurso assim, né? E Imagino. se dependem de filho, de neto, e nem depender de filho e neto, que isso Não, é o mínimo, mas depende da boa vontade do filho e do neto de estar e auxiliar com esses certeza. idosos, né? Sim, Então a sim. Fiocruz também está fazendo um trabalho assim gratificante nesse sentido, com aulas. Criaram grupos no WhatsApp e os professores fazem um vídeo, né, de conforto, de alguma coisa, de algum tema, envia para os alunos e os alunos respondem nesse sentido com vídeos curtos. E ali a gente tem aquela troca, né? Natália, uma questão assim que eu fico pensando, né? É, a questão das avaliações, né? O aluno, tanto, não é só o aluno, não, as famílias também, elas são movidas à avaliação. Então, É verdade. o que me incomoda muito, né, é pensar o seguinte: tá, a gente está tendo aula, a gente está se reinventando, a gente está fazendo todo o possível, e para quê? Qual é o objetivo disso? Para a gente, professor, é a aprendizagem, né? E para as Você famílias, é a avaliação no final. Meu filho vai passar de ano, eu ele quer paguei a ver escola. Olha só, eu paguei a escola em 2020, ele não passou de ano. E como é que vai ser se não o que faltar para concluir o ano? Como é que vai ser feito? Essas respostas, eu não sei, eu não tenho. Você tem essas respostas? Esther,
A melhor pessoa para falar sobre avaliação seria o Lucchesi, né? Querido Luquezzi. Que é o nosso especialista no assunto. Assim, eu não sei responder essa pergunta sobre a avaliação, tá? Eu acho a avaliação algo muito sério, tá bom? A gente tem vários modelos de avaliação, avaliação continuada, avaliação da nota, né, de 0 a 10. A gente tem vários tipos de avaliações e aí vai depender do colégio a como avaliar aquele aluno, né? Vou responder através do colégio no qual eu estou inclusa, no qual eu estou trabalhando. O colégio que eu trabalho atualmente, ele vai fazer simulados no Google Classroom, onde ele vai programar essa atividade. Então, vamos supor, 10 perguntas de alternativa, de a letra E, naquele tempo, e ali o aluno que entrar, ele tem que fazer. E aí, através desse simulado, é que a gente vai ter aí aquela avaliação diagnóstica, né? Saber ali como o aluno está lidando com aquela matéria, né? Mas Hum, a gente vê, Esté, que os pais, eles não estão preocupados com a avaliação de forma efetiva, de forma positiva, eficaz. Os pais eles não estão preocupados realmente com a aprendizagem do aluno, né? O que o uhum, aluno vai uhum. levar para a vida dele. Não, os pais eles querem que o filho passe de ano. É o orgulho da família, né? Passou de ano, não ficou de recuperação, só teve nota boa, não teve dependência. Muitos pais também aconselham o aluno naquele estudo de decoreba. Ó, decora Uhum, essa lista aqui de perguntas da sua uhum. matéria, faz a prova e depois você pode esquecer, né? Que geralmente funciona assim, o decoreba. E você vê que os pais não estão preocupados com a aprendizagem do seu filho, sabe? É difícil essa questão da Preocupado com a avaliação, nota. Nota que importa, né? é que importa. E aí o aluno ele tem que tirar a média, né? Naquele sufoco ali é o mínimo que o aluno tem que tirar, para não ter um outro sufoco de uma outra avaliação, né? E a verdade é que essa é uma questão que ela, né, já transcende aí esse tempo, né, até esse momento que a gente está vivendo já é uma questão da sociedade mesmo, da educação do país, que precisa ser repensada, que vem sendo dita, sendo falada, e que. Mas recai também, né? A gente pode acabar entrando numa questão muito filosófica, mas recai nos valores sociais, de que os melhores alunos com melhores notas passam em concursos e são aprovados para melhores empregos, têm as melhores vagas, mas assim, isso tudo, se a pessoa não tiver um real conhecimento, um aprendizado efetivo, é muito fugaz, né? Não tem substância, a coisa acaba. Então, eu penso que a gente precisa chamar muito esses pais e essas escolas para essa reflexão. Né, que é importante, sim, você garantir uma vaga no Enem, numa universidade federal, conseguir, mas com um aprendizado eficaz, né? Não é memorizando e estudando para passar, decorando o texto que você sabe que o professor vai pedir na prova. Isso vai acontecer. Então, eu acho que cabe um alerta, já que a gente está refletindo aqui a educação, né? Eu amo fazer isso. A gente precisa da ajuda da sociedade como um todo, porque a escola é cobrada o tempo todo também, né? Por nota, por conteúdo, conteúdo, conteúdo. Para o aluno não aprender um conteúdo, o professor tem que ministrar outra turma inteira em é, E colégios turmas de alto nível. Assim, excelentes colégios da Zona Sul do Rio de Janeiro, você tem média de mais de 60% da turma baixa e o professor está correndo com a matéria. Gente, não houve é, aprendizado. Para não, e continua ali onde você estava até aprender para depois prosseguir, porque senão ninguém aprende nada. Então, assim, é uma coisa que ficou institucionalizada, né? Essa questão da nota. E aí a coisa se perde. E agora os pais estão perguntando: meu filho vai passar de ano? Eu vou pagar para a mesma série no ano que vem?
né? Enfim, então é um outro desafio aí que a gente traz, né? E fica também, fica ali em cima dos colégios. Quando é que vão voltar as aulas? Parece que eu não vejo as notícias, parece que a gente não tem um governador que fez um decreto pedindo para que todos fiquem em casa até o 30 de abril, né? Esse decreto podendo ser estendido ou não, né? Tudo vai depender da situação em que nós estamos, mas o pai, ele faz umas perguntas. Quando é que meu filho vai voltar para a sala de aula? E vamos lá, agora eu faço a pergunta para vocês, pais. Se o governador do Rio de Janeiro autorizasse a abertura das escolas, você, pai, colocaria o seu filho para a escola de Hoje. máscara? E aí você imagina as crianças com máscara. Ô Responde tia, aí, gente. Vocês mandariam seus filhos para a escola hoje? ô Responde tia, aqui que eu quero ver. Vamos lá, esse pessoal está muito devagar. tá muito. Tem muito professor aqui assistindo a gente. Quero saber, se você tivesse um filho hoje na escola, você ia mandar ir para a escola? Vamos lá, Né? gente. Respondem. Ninguém E é, responde nada, ninguém sabe o que falar, ninguém sabe o que fazer, meu Deus. Deixa eu ver. A Renê disse que não. A Adriana disse de jeito nenhum. Ó, o próprio sistema de avaliação do Brasil incentiva pais a se relacionarem, a relacionarem o aprendizado à nota. O Diego não colocaria o filho na escola hoje, a Cacilda também não, eu também não, viu, gente? A Everton, Alessandra também não, o Everton mandaria. Everton, você é corajoso. Eu queria ser assim, eu juro. Denise eu acho também disse que que não. ele tem paciência. A fisioterapeuta Natasha diz que não tem filho, mas como profissional de saúde jamais permitiria. Eu também não tenho essa coragem, não. Deus me livre. Ainda mais em creche, né? Um pega uma gripe em creche, todo mundo pega, imagina, coronavírus. Não, não tem condição. Aí você imagina, Esté, aqueles anjinhos de máscara. Ô tia, eu posso Não, tirar a máscara? Tia, fulaninho pegou minha máscara. Tia, não, não né? rola, não rola. Natália, então a gente já está chegando aí no final da nossa live. Faltam Ah, 10 minutos ainda, a gente tem 10 minutinhos. Eu vou perguntar para você. Agora o desafio é meu. Eu quero saber que soluções que você acredita que a gente pode adotar para uma educação eficaz aí nesse cenário, né? O que, que precisa acontecer para que esses alunos, até as pessoas que estão aqui nos assistindo, tenham um ganho, né? Após saírem daqui dessa live, saiam motivados a orientar, a ajudar, a levar um pouquinho das informações que a gente está falando aqui para os seus alunos, para os pais e para as suas escolas, né? Então, eu quero que você agora responda ao desafio que não quer calar. bom, meu recado vai para você, professor, tá? Eu também sou professora. Eu já me senti muito desmotivada na minha profissão, tá? Eu particularmente eu tenho depressão, eu trato a minha depressão, tá? É um assunto assim particular, íntimo meu. E eu vejo a desvalorização da nossa profissão, o que me faz repensar por que, que eu ainda continuo hoje na sala de aula, lidando com alunos que dormem, que ficam no telefone, né, que não te dá a mínima, que não te valoriza, assim como algumas escolas que também não te valorizam, seja na questão salarial, atraso de pagamentos e afins, né, que não te dá nenhum suporte, não te defende, né, não tá do lado do professor. Então, o meu recado é para você que é dessa área. Não desanime, e isso eu falo comigo mesmo, porque é muito gratificante você receber um elogio de um aluno, é você fazer parte da vida de um aluno e o aluno ter esse reconhecimento, é você receber aquela mensagem de, poxa, Natália, eu consegui. Ou então aquela mensagem de uma mãe, Natália, o meu filho que tirava 2 na prova, ele conseguiu tirar 9. Bom Nossa, também. você é um anjo, você é aquilo. Assim, isso não tem preço.
você fazer com que o aluno aprenda de forma eficaz, que ele tenha bons resultados, que ele saiba utilizar essa aprendizagem para o seu melhor, para o seu futuro, isso não tem preço. E quando eu penso em desistir da minha profissão, que é o que eu penso constantemente, eu não vou Não, mentir para vocês, não pensa. A gente eu penso precisa de professoras como você, Natália. Eu penso nesses alunos. Eu já fiz histórias tão bonitas na vida de alguns não, na vida de muitos alunos, sabe? Não é à toa que eu estou na educação há mais de 10 anos. Então, assim, se fosse para desistir, eu acho que eu desistiria lá no comecinho. Mas depois de 10 anos, assim, não tem como a gente desistir. A gente precisa, sim, estar motivado. E eu lembro muito do juramento que eu fiz na faculdade. Eu vou defender a educação até o fim. Eu acredito na educação. É E é por eu emocionante. acreditar na educação, é por eu acreditar no meu aluno, é o que me motiva, é o que me faz seguir em frente, é o que me faz sentir melhor a cada aula que eu dou. E a Central de Professores, ela me proporciona ser melhor do que eu sou dia após dia. Ela indica, né, aulas particulares, então ela te apresenta um aluno e você vai na casa desse aluno tirar todas as suas dúvidas. E cada aluno é um aluno, você tem a pluralidade desse aluno, né? Então, você trabalhar de forma individual, sozinho, e dando ali o seu melhor, fazendo aquele seu show particular para aquele aluno tendo sucesso. Nossa, gente, isso não tem preço, isso não tem preço de verdade. Então, assim, é o que não me faz desistir, é pensar nessa avaliação positiva que eu recebo a mais positiva do que negativa, e quando eu recebo avaliações negativas de alguns alunos, de alguns professores, eu transformo essa avaliação negativa em uma construtiva, né? Eu pego esse comentário ruim e penso, o que eu posso fazer desse comentário para ser uma pessoa melhor, para poder ser uma professora melhor e contribuir por uma educação melhor. Com certeza. Então, o meu recado ele vai para vocês, professores, que estão ótimos na sua função. A gente vem recebendo muitas críticas negativas dos pais que não estão entendendo, não estão reconhecendo o que a gente tem feito, tá? Mesmo sabendo que a educação já vinha para a tecnologia já há algum tempo, alguns estudiosos já apontavam a educação para a era digital, a gente já tem aí o quadro interativo, salas do futuro, né? Então, assim, só faltou a gente se planejar, só faltou a gente chegar nesse futuro tecnológico bombando para a gente poder tirar, assim, de letra o que a gente está fazendo atualmente, né? É, oportunidade agora, né? Exatamente, assim, a gente foi pego de surpresa, né? E a preocupação também, porque é um vírus que a gente não vê a olho nu, né? Se a gente continua saindo nas ruas, algumas pessoas continuam ignorando, né? As autoridades e continuam indo na rua sem máscara, sem sabonete, sem álcool gel, sem sei lá do que, porque o vírus ele é invisível. Mas e se o invisível fosse visível? Se a gente pudesse ver os vírus ali andando nas ruas, será que você sairia, né? Acho que Então não. você tem essa preocupação com a sua saúde, com o seu próprio estar, e você tem ainda a preocupação de como elaborar uma aula que seja perfeita, que seja momentânea ali para aquele seu alunado, que ele possa desfrutar daquela aula bem, 100% proveitosa, e você tem ainda a preocupação de saber se aquele aluno ele acatou, né? Ele conseguiu se sair bem ou não, né? Então, fica aí meu recado para todos vocês que fazem sim a diferença no nosso país. Se não Ah, fosse professor, não teríamos médicos, não teríamos enfermeiros, não teríamos outras profissões de tanto prestígio quanto, tá? Não desmerecendo. maravilha, Natália, maravilha. Preciso te agradecer demais antes do que o Instagram está acabando. Tem 26 segundos. Eu quero que o pessoal siga a gente. A gente vai ter live direto todo dia, 9 horas da noite.
A gente vai continuar, tá, gente? Então, amanhã, 9 horas, a gente está aqui. Um beijo, foi muito bom estar com Beijo, vocês. Tchau, tchau, tchau. não desistem, até. Tchau, até. Obrigada. Foi demais. Você arrasou.